Bom dia! É uma imensa alegria estar participando com vocês do maior evento vicentino do mundo, não é isso? É o maior evento vicentino do mundo. E é uma alegria participar com vocês deste evento, exatamente no ano em que nós celebramos 400 anos do carisma vicentino, do nosso carisma, o carisma que nos reúne, o carisma que nos anima, o carisma que dá sentido à nossa vida. Esse carisma é dom de Deus, é presente de Deus para o seu povo, que é a igreja, mas também e muito especialmente, é um presente de Deus para os pobres. É por isso que nesse ano, dos 400 anos do nosso carisma, é importante que nós façamos memória, que nós recordemos a história desse carisma. Recordar é trazer no nosso coração. E isso é muito importante para que a gente possa reanimar o nosso amor, reanimar o nosso entusiasmo, revigorar o nosso compromisso com o carisma. Porque ao longo do caminho, ao longo da história, às vezes nós desviamos um pouquinho. E aí nós corremos o risco de perder o foco no que é mais importante, de nos preocuparmos com coisas que não são essenciais. E aí nós passamos a viver o carisma sem o espírito que o caracteriza. E eu vou trocar de microfone, porque acho que esse aqui está melhor. Então, esse é o caminho que eu quero fazer com vocês nessa breve partilha. Primeiro, nós vamos fazer uma memória do que aconteceu há 400 anos atrás. Depois, nós vamos tentar ler essa história. O que essa história diz para nós hoje, em 2017. E quem sabe assim, se Deus nos abençoar, nós vamos sair daqui com o coração aquecido, entusiasmados e ainda mais desejosos de servir os pobres. O ano da graça, o ano da manifestação de Deus a Vicente de Paulo, foi o ano de 1617. Vicente de Paulo era um padre que trabalhava com a família de Gondi, uma família bastante poderosa e rica em Paris. Ele era o preceptor, um tipo de professor particular dos meninos, dos filhos deste casal. E em janeiro de 1617, Vicente vai com eles visitar as terras. Um casal poderoso, rico, tinha muitas propriedades no campo. E é lá que Vicente, então, é chamado às pressas, porque um senhor, um camponês, que tinha a fama de ser um homem muito bom, estava muito doente, à beira da morte, e queria se confessar. Vicente de Paulo, então, corre com a senhora de Gondi para atender esse senhor. E qual não foi a surpresa? Quando depois de receber o sacramento, esse senhor diz que se não tivesse sido esta confissão, ele teria morrido e seria condenado pelos inúmeros pecados que tinha cometido. Imaginem, um homem conhecido como muito bom. Vicente de Paulo fica muito impactado e a senhora de Gondi diz: o senhor precisa fazer alguma coisa. E Vicente faz então aquilo que passou a ser chamado como sermão da missão. Ali, Vicente de Paulo evangeliza o povo,
convida o povo a se aproximar de Deus. E Vicente diz que nesse dia, Deus abençoou de tal forma as suas palavras, que grande multidão apareceu. Tanta gente que teve que chamar mais padre para ajudar. Ali, Vicente descobre a miséria espiritual do povo pobre, camponês, abandonado, sem pessoas que os ajudassem a conhecer a sua fé, a se aproximar de Deus, a sentir essa misericórdia da Trindade que nós vimos aqui no momento de espiritualidade. Vicente fica tão impactado com o abandono espiritual do povo, que o seu coração não é mais o mesmo. Vicente volta para Paris, mas a sua mente, o seu coração não estão mais lá. Estão com o povo sedento de Deus. Sua mente e seu coração, inquietos buscadores, tinham encontrado o sentido da sua vida. Não mais em Paris, onde haviam tantos padres, mas no campo com os pobres que precisavam de Deus, que não tinham ninguém para lhes anunciar o Evangelho. E aí nós podemos nos perguntar: onde está o nosso coração? Nossa mente e nosso coração estão com os pobres, como estavam de Vicente e de Paulo? Ou nosso coração está aqui ocupado com superficialidades e aparências, preocupados em acumular recursos, contatos com os poderosos deste mundo, preocupado em aparecer em vitrines de vaidades? Vicente de Paulo recusou o conforto e uma trajetória de sucesso nos palácios de Paris. Quando ele ia aos ricos e poderosos, ele ia de passagem, como ele dizia que Jesus ia. Ele ia em vista da ajuda aos pobres. Vicente não quer ficar mais lá. E então, sem outra saída, ele foge. Ou nós diríamos, uma saída estratégica. Vicente vai para Châtillon. E esse é o segundo acontecimento importante nesse ano. E lá em Châtillon, no sul da França, Vicente vai viver o seu sacerdócio. Junto dos pobres, ele vai catequizar as crianças, visitar os doentes, celebrar a Eucaristia, estar com o povo. E é lá que, antes de ir celebrar, duas senhoras chegam correndo e dizem que tem uma família muito pobre, muito doente, precisando de ajuda. E ele precisa fazer alguma coisa. Vicente de Paulo diz que quando ouviu isso, seu coração se encheu de compaixão. E na hora da missa ele faz um sermão, conclamando o povo a ajudar essa família. E mais tarde, ele mesmo vai visitar essa família. E ele conta que no caminho, ele via pessoas que iam e vinham, levavam coisas e voltavam de mãos vazias. Vicente dizia, era uma verdadeira procissão. Quando ele chegou na casa dessa família, ele constatou a miséria material na qual ela estava. Doentes, abandonados, mas quando ele olhou, ele viu, o povo é generoso, uma grande caridade, mas está mal organizada. Essa família está doente, quem vai cozinhar? Quem vai preparar os alimentos? Quem vai dar a medicação para eles? Eles precisam de ajuda, a caridade precisa ser organizada. E ali Vicente, então, organiza um grupo de senhoras para que possa ajudar os pobres de maneira organizada.
nós então percebemos a força da palavra de Vicente de Paulo. Em Folleville e em Châtillon, 2 sermões, 2 momentos em que a palavra de São Vicente, que sai de um coração apaixonado por Deus, zeloso pelo anúncio do Evangelho, mas sensível à dor dos pobres. A sua palavra toca o coração das pessoas, mas não adiantariam palavras belas e fortes se o coração daquelas pessoas não estivesse aberto, pronto para acolher a palavra de Vicente de Paulo, disposto a se engajar e fazer alguma coisa pelos pobres. As palavras de São Vicente encontram um solo fértil. E também nós podemos nos perguntar: como acolhemos as palavras de Vicente de Paulo? Essas palavras que há 400 anos chegam até nós. Quantos materiais nós temos? Quantas formações nós temos? Que acolhida nós damos às palavras de Vicente de Paulo? Como colocamos em prática no nosso serviço, na nossa missão? Em Châtillon, Vicente percebe que nós precisamos trabalhar juntos, nos organizarmos, servir juntos. Ao longo de sua vida, ele vai fazer muitas parcerias. Ele vai se abrir a outros grupos. Ele quer trabalhar com outras pessoas, porque ele entende que só trabalhando juntos o nosso serviço é mais amplo, duradouro e eficaz para o bem dos pobres. Ele sempre procurou estar aberto à riqueza que os outros traziam para a sua missão, para o seu trabalho. Pois bem, esses são os 2 grandes eventos que nós fazemos memória neste ano. Ali, nesses 2 eventos, Deus revela a Vicente o carisma, concede a ele essa graça. Mas nem tudo estava claro. Vicente ainda precisa viver outras experiências, conhecer outras pessoas, para ter clareza do que Deus queria, para definir o carisma. E claro, Vicente de Paulo precisava ainda encontrar Luísa de Marillac, 8 anos depois, para que então, junto com ela, nessa amizade e colaboração, o carisma vicentino fosse sendo definido para ser aquilo que nós conhecemos hoje. Pois bem, esta é a memória histórica. O que nós podemos tirar destes eventos para nós hoje? Brevemente, eu destaco para vocês 3 elementos. Primeiro, com Vicente de Paulo, nós aprendemos a ter uma visão integral do ser humano. Vicente de Paulo, quando visita os pobres em Folleville e Châtillon, ele se dá conta da miséria espiritual e material dos pobres. E ele se dispõe a responder às 2, não a uma só. Quando nós tendemos somente a uma, nós estamos nos desviando do carisma vicentino. Os pobres têm direito a serem evangelizados. Eles têm direito a ouvir de nós o anúncio da palavra de Deus, a conhecer a beleza da nossa fé, a saberem que o reino de Deus já foi inaugurado por Jesus e lhes pertence, como ensinava Vicente de Paulo. Os pobres têm direito a ouvirem de nós e verem na nossa vida a alegria e a liberdade que a experiência do amor e da misericórdia de Deus
causam na nossa vida. Em suas conferências, as Filhas da Caridade, Vicente de Paulo dizia que quando nós vamos visitar os pobres, nós devemos sempre levar uma boa palavra proveniente da nossa oração para ajudar os pobres a viver bem, a suportar as suas lutas e os seus sofrimentos. Nós fomos fundados para anunciar a palavra de Deus aos pobres. Essa é a nossa resposta à miséria espiritual. No entanto, a nossa missão não se reduz a isso. Nós servimos pessoas concretas, que têm uma história concreta, que têm fome, que têm sede, que adoecem, que precisam de um lugar para morar, que têm direitos que precisam ser respeitados. Por isso, nós precisamos estar ao lado dos pobres, na luta pelos seus direitos. É por isso que nós temos que ter uma consciência muito bem formada, para não nos deixarmos seduzir e manipular por discursos políticos que hoje tentam nos convencer do contrário, mas cujo interesse é destruir cada vez mais o direito dos pobres. Nós, família vicentina, nós estamos ao lado dos pobres, nós lutamos juntos pelo direito de todos e não só de um grupo. Nós ficamos ao lado dos pobres pelos direitos deles, trabalhamos juntos. Isso é ser vicentino, isso é tentar responder à miséria espiritual e material, olhar para o ser humano como um ser inteiro. Primeiro elemento. Segundo elemento, Vicente de Paulo nos ensinou que nós servimos juntos. Nós não somos o centro de nada. Deus é o centro de tudo. E nós nos reunimos para servir os pobres. E fazemos isso juntos, porque é aí que está a nossa força. Nós não somos estrelas, como Vicente de Paulo também não era. Por isso que nós temos sempre muito claro para nós 3 palavrinhas no nosso trabalho em conjunto. Primeiro, organização. Nós precisamos refletir, planejar, fazer reunião, pensar em como fazer. Nosso trabalho depende disso, a caridade tem que ser organizada, mas nós temos que ter um cuidado para não criar muita burocracia, porque a burocracia nos afasta dos pobres. Nós não estamos aqui para viver de reunião, nós estamos aqui para servir os pobres. E se nós vivemos de reunião e não estamos com os pobres, nós não seguimos Vicente de Paulo. Uma outra palavra importante, que é a relação. É na relação com os nossos confrades e consócias que nós recebemos ajuda para saber se estamos vivendo com autenticidade o carisma. É o nosso irmão e a nossa irmã que nos ajudam a ver a nossa incoerência, mas também são eles que nos apoiam, que nos sustentam quando tudo fica difícil e a gente tem a tentação de desanimar. Então a gente precisa ser aquilo que Ozanam sonhou, um grupo de amigos que juntos se ajuda, se apoia e serve os pobres. E um terceiro elemento aqui no nosso trabalho juntos é o elemento da comunhão. Vicente de Paulo apresentou a Trindade como a melhor comunidade, como um exemplo de trabalho em grupo, digamos assim. E na Trindade nós vemos a diversidade
e a diversidade sem separação. Nós somos diferentes, mas todos nós trazemos uma riqueza que beneficia o nosso serviço, o que sustenta a nossa união, o que nos mantém juntos, é o Deus que permanece em nosso meio, é a nossa convicção de que o Carisma Vicentino é um projeto de vida, de salvação para nós e para os pobres. Nós servimos juntos, nunca sozinhos. Por isso precisamos fortalecer as conferências, por isso precisamos fortalecer as comunidades. É ali que o nosso trabalho efetivo acontece. Por fim, a terceira atualização que eu quero fazer com vocês nesse momento é a experiência de fé. Em Folleville-Châtillon, Vicente de Paulo, quando lê esses acontecimentos, quando interpreta esses acontecimentos, Vicente de Paulo se sente visitado por Deus. Ele reconhece que Deus ali se revelou a ele. Vicente atribui a Deus não só os acontecimentos em si, em Folleville e Châtillon, mas também aquilo que veio depois desses acontecimentos. Em Folleville, em janeiro de 1617, nós temos o nascimento místico da Congregação da Missão, que vai ser fundada oficialmente em 1625, mas ali no primeiro sermão, São Vicente diz, foi o primeiro sermão da missão. Em Châtillon, nós temos o nascimento das confrarias da caridade, que hoje se chamam Associação Internacional de Caridades. Vicente reconhece ali a visita de Deus. Ele atribui a Deus tudo que ali foi realizado. Vicente assume os pobres, porque entende que os pobres são a porção que Deus confiou a ele. Mas Vicente de Paulo entende que a razão de tudo é Deus. Por isso ele dizia: peço a nosso Senhor que Ele seja a vida de nossa vida e a única pretensão dos nossos corações. Deus é o nosso único e absoluto desejo. É das mãos de Deus que nós recebemos a missão de evangelizar e servir os pobres. Por isso a nossa espiritualidade nos ensina a escutar a palavra de Deus, a dialogar com o Senhor na oração, para que nós possamos, como ensinava São Vicente, a nos revestir do Espírito de Jesus Cristo, para encontrá-lo nos pobres. Nós precisamos receber o Espírito de Jesus para sermos capazes de encontrá-lo, amá-lo e servi-lo nos pobres. Senão, aquilo que fazemos pode ser só ativismo, pode ser só um monte de tarefa, mas não vai ser uma participação na missão de Jesus. Porque nós, filhos e filhas de Vicente de Paulo, somos continuadores da missão de Jesus Cristo, que veio evangelizar os pobres. Nós precisamos de uma experiência de fé. Nós precisamos pedir a Jesus que nos ensine a servir os pobres como Ele quer. Porque assim é que Vicente nos ensinava quando dizia que nós precisamos ver as coisas
como elas são em Deus e não fora dele. Do contrário, corremos o risco de fazer as coisas de uma maneira diferente do que ele quer. Acredito que esses 3 elementos do carisma nos mostram como nosso carisma é belo, significativo para os dias de hoje. Nós precisamos conhecê-lo, amá-lo e nos comprometer com ele. Jesus Cristo presente nos pobres deu sentido à vida de Vicente de Paulo, um sentido tão profundo que irradiou ao longo de 400 anos e chegou até nós hoje, graças a milhares de pessoas que acreditaram nele e viveram com alegria, generosidade e entusiasmo. Agora é a nossa vez. Nós não conhecemos o futuro, não sabemos se daqui a 400 anos o carisma vai estar vivo, mas isso não nos interessa, porque o futuro é construído no hoje. E nós temos que viver o hoje do carisma com convicção, com disponibilidade, com fidelidade ao que Vicente de Paulo viveu. E é vivendo o hoje, com fidelidade e alegria, que nós construímos o futuro do carisma, que nós construímos o reino anunciado por Jesus e que nós damos esperança aos nossos irmãos e irmãs mais pobres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.